Uma satisfação declarar aberta a sessão solene de outorga do título de doutor honoris causa ao professor César Gomes Victora. Solicito que a diretora da Faculdade de Medicina da URGS, professora Lúcia Maria Kliman, busque o homenageado para a entrada na sala. Solicito que a diretora da FAMED proceda à leitura da decisão do Conselho Universitário que aprova a proposição da Faculdade de Medicina. Decisão 191 de 2017. O Conselho Universitário, em sessão de 4 de agosto de 2017, tendo em vista o constante no processo número 2307819/2016-57, nos termos do parecer número 063/2017 da Comissão Especial, decisão número 030/2017, decide aprovar a concessão do título de doutor honoris causa a César Gomes Victora. Porto Alegre, 4 de agosto de 2017. Assina o original o reitor Rui Vicente Oppermann. Muito obrigado, professora Lúcia. Nesse momento, convido o orador, professor Marcelo Goldani, para a sua manifestação. Bom dia a todos. Inicialmente, gostaria de saudar o magnífico reitor da URGS, professor Rui Vicente Oppermann, professora Lúcia Maria Kliman, diretora da Faculdade de Medicina. Senhor reitor, hoje eu gostaria de saudar dois institutos caros para a universidade e que muitas vezes se tornam fugidios: o mérito acadêmico e seu rito. Penso que hoje é um bom dia para isso, pois hoje temos a oportunidade muito especial na qual uma das grandes universidades brasileiras irá ritualisticamente homenagear um dos maiores cientistas do Brasil e do mundo, o professor César Gomes Victora. O rito, este que estamos vivendo agora, estabelece a forma e oferece o significado acadêmico ao mérito. O rito possui seu tempo e seu momento, e este é o momento no seu tempo correto. O mérito constitui-se através do processo de exploração do sujeito-objeto de atenção acadêmica. Quanto maior e mais qualificado for o comprometimento e atenção com aquilo que nos preocupa, certamente maior o mérito. Contudo, o mérito não se restringe a uma tarefa individual, uma fana isolada. O mérito científico acadêmico advém da capacidade de agregar pessoas, produzir um enfrentamento coletivo das grandes questões. E nele está implícito o reconhecimento das pessoas mais próximas e das mais distantes. O mérito, portanto, além de compromissos, é um tratado coletivo com a conjugação de esforços e com o reconhecimento amplo de toda a sociedade. O mérito tem a sua narrativa e transforma-se em uma história. E a história exitosa do professor César começou aqui, na URGS, como aluno da centenária Faculdade de Medicina. E hoje estamos homenageando essa história, uma história singular, improvável e rara. Singular porque há poucos como o professor César, o que o coloca como o maior cientista brasileiro contemporâneo, com contribuições inestimáveis para a ciência. Também um momento improvável, na qual o seu caminho como professor universitário iniciou na Universidade Federal de Pelotas, uma universidade jovem, localizada em uma pequena cidade do interior do Rio Grande do Sul, e naquele momento ainda sem tradição na produção de conhecimento. Aqui cabe ressaltar o seu acolhimento pelo professor Fernando Barros nos seus primeiros dias de Pelotas, o qual se tornou seu companheiro de universidade por todos esses anos. E, finalmente, um acontecimento raro,
pois tudo isso ocorreu em um país onde a educação e a ciência nunca foram prioridades, e no qual as universidades públicas se transformaram nos poucos pontos de resistência em favor da excelência do ensino gratuito e da pesquisa empenhada às demandas nacionais. O mérito do professor César, para além das centenas de publicações de alta relevância, da formação de novos e grandes pesquisadores e das contribuições que acarretaram em inéditas intervenções na área da saúde materno-infantil, constitui-se principalmente através da sua preocupação com a saúde das crianças de Pelotas, a qual fez tornar-se uma preocupação de todos, dos mais próximos aos mais distantes. Saliento, esse movimento de transformar o que é local em algo que pertence a todos, mundo afora, aconteceu muito poucas vezes por aqui. Portanto, hoje a URGS homenageia o professor César Gomes Vítora, que levou a cabo um dos maiores feitos acadêmicos corridos do Brasil, transformar as crianças de Pelotas nas crianças do Brasil e essas nas crianças de todo o mundo. Nós agradecemos e as crianças de todos os lugares também. Muito obrigado. Agradeço ao professor Marcelo por sua manifestação e quero agora passar às mãos do nosso homenageado o diploma que lhe confere o título de doutor honoris causa em reconhecimento à sua distinção acadêmica e à sua inestimável contribuição ao desenvolvimento da medicina na área da epidemiologia, em especial à saúde de crianças e dos adolescentes. Coloca aqui para nós. Bota o professor tem um botãozinho aqui para... Com a palavra, o doutor honoris causa César Gomes Vítora. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela presença, né? Eu não sou muito formal, então, dentro do meu estilo, eu pensei em compartilhar com vocês um pouco da minha história, desde que eu saí aqui do lado da Faculdade de Medicina e fui para Pelotas, né, e lá estabeleci minha carreira. Eu queria começar dizendo que agradecendo em especial os colegas da Faculdade de Medicina, o Marcelo, o Zé Geraldo, a Sandra também, que me apoiou muito nesse processo, por terem sugerido esse título e a reitoria por ter aceito essa sugestão, né? E eu queria contar para vocês que o Rui é meu amigo de adolescência. Então, a casa do Rui, ali na Augusto Pestana, era o centro de reunião de uma turma que, na época da ditadura, se reunia para falar mal da ditadura, para fazer aquelas coisas que estudante faz, né? E o Rui era um amigo do peito. Nós só tínhamos uma grande discrepância, que eu não sei se o Rui se lembra. Eu gostava do Chico e ele gostava do Caetano. E naquela época, isso era uma diferença assim, que marcava e criava inimizades, inclusive. No caso, nós sobrevivemos a essa crise e continuamos amigos, né? E é um grande prazer ser reconhecido em casa, né? Minha alma mater, foi aqui que eu estudei, foi aqui que eu fiz toda a minha faculdade, numa universidade pública, patrocinada pela população brasileira, né, dentro do sentido de uma universidade pública gratuita e atenta à realidade social, né? Então, quando eu estava me formando em 76, eu estava em dúvida entre a pediatria e a comunitária. E eu descobri o Murialdo, onde estava um grupo muito inovador, muito dinâmico de pessoas, o Elis Busnello, o Carlos Grossman, o Isaac Levin, e aquilo me atraiu.
e eu resolvi ir para o Muri Alto, né? Eu estou vendo várias pessoas aqui que já passaram pelo Muri Alto também, né? Então, aquilo me marcou muito, porque quando eu terminei a faculdade de medicina, eu queria 3 coisas, tá? Eu queria ir para o interior, porque eu achava Porto Alegre muito grande. Eu estava muito envolvido no movimento ambiental, na Agapan, e eu achava que eu não queria morar em cidade grande. Isso Porto Alegre em 76, imaginem hoje, né? Segunda coisa, eu queria fazer medicina comunitária. E terceira coisa, eu queria fazer pesquisa. Então, quando eu falava isso para qualquer pessoa, todo mundo me achava que eu era doido, né? Só podia ser doido, né? Eu poderia ter escolhido uma outra especialidade, uma outra residência, não, eu quero fazer isso. Na metade da minha residência no Muri Alto, apareceu um grupo de Pelotas lá, um Kaiserman e o Dr. Kurt Kletzel, que estavam recrutando alguém para dar aula de medicina comunitária, porque a Faculdade Leiga de Pelotas, que era uma universidade independente de medicina, uma faculdade independente de medicina, ela estava prestes a ser federalizada, e quando se criou a UFPEL, que então foi expandida. E aí eles queriam alguém que desse aula. Então, eu não consegui terminar a residência. Eu fui na metade para lá. Depois, eu não fiz mestrado. Então, para alguém que queria carreira acadêmica, eu já comecei assim de uma maneira pouco usual, né? Mas eu tive a sorte de chegando em Pelotas, conhecer o Fernando Barros. O Fernando não está aqui agora, ele vai estar conosco no almoço. Que era uma pessoa também interessada em pesquisa e era um pediatra. E nós vamos fazer pesquisa em Pelotas, tá? Então, começamos aí, claro, na área materno-infantil. Bom, nós não tínhamos biblioteca, nós não tínhamos laboratório, nós não tínhamos computador. Quando a gente tinha que rodar computador, a gente ia a Rio Grande. A FURG tinha um IBM 1130, que naquela época era o máximo, hoje é menor do que qualquer celular, a sua capacidade, né? E aí nós, então, começamos a trabalhar juntos. E nós conhecemos também um inglês, que foi o nosso padrinho, foi o Patrick Vaughan. Nós somos extremamente gratos a ele, que ele orientou tanto o Fernando quanto eu. Mas, na verdade, sim, nós não tínhamos laboratório, não tínhamos nada. Então, nós pensamos assim, não foi consciente, tá? Mas hoje em dia eu me dou conta. Pelotas vai ser o nosso laboratório. Né? Nós somos epidemiologistas, nós precisamos de uma população. Então, vamos estudar essa população. Então, vamos estudar todas as crianças que nascem. Depois começamos a estudar adultos também, e começamos a história de Pelotas com a coorte de 1982, né, que foi a tese de doutorado do Fernando. Eu me incorporei junto com ele, participei também dessa coorte, e que hoje em dia é uma das maiores coortes do mundo, né? Ela tem 35 anos de duração, nós continuamos acompanhando 4.000 das 6.000 pessoas que nasceram em 82, após 30 anos. Então, esse tipo de estudo deu origem a uma série enorme de artigos e de trabalhos mostrando a importância do início da vida, né? A gestação e os 2 primeiros anos de vida, que hoje em dia a gente chama os primeiros 1000 dias, né? Somando a gestação com 2 anos, dá exatamente 1000 dias, sobre a saúde, o desenvolvimento, a inteligência, a produtividade do adulto, né? Não só da criança, mas do adulto também. Bom, aí vieram uma série de pesquisas, né? Nós, em 85, aí já com a Sandra, de minha parceira aqui, nós fizemos um estudo de casos de controle de mortalidade infantil. Eu sempre não entendia muito bem por que no Brasil, na década de 70, as mães amamentavam tão pouco, né? A duração média da amamentação no Brasil era 2 meses e meio. E então, isso melhorou muito, na verdade. Mas naquela época eu dizia, não, e as crianças estavam morrendo, né? A coisa que mais me impressionava, e uma das coisas que me fez me dedicar à epidemiologia, é que quando eu fui para Pelotas, eu trabalhava como médico comunitário numa favela de Pelotas. E as crianças voltavam com desnutrição, com diarreia, sarampo, pneumonia, voltavam sempre com as mesmas doenças. E eu disse, não, eu tinha que fazer alguma coisa para prevenir. Eu pensei, não, se a amamentação realmente é tão protetora, vamos documentar bem esses efeitos da amamentação e vamos, então, tentar promover a amamentação, né? Mas para isso nós precisamos de ciência, né? A ciência é o básico. E não tinha nenhum estudo moderno sobre a amamentação e mortalidade. Os estudos que existiam sobre a amamentação e mortalidade tinham sido realizados na Inglaterra, nos Estados Unidos, em 1910, quando lá a mortalidade infantil, principalmente por diarreia, era alta ainda. E nós tínhamos no Brasil, naquela época, uma mortalidade infantil de 80, 90 por 1000. Então, eu resolvi fazer esse estudo.
aí fizemos o estudo, mostramos conseguimos, foi o primeiro estudo que eu consegui, que teve uma repercussão, foi publicado no Lancet em 87, mostrando que a amamentação realmente protegia 14 vezes, diminuía 14 vezes o risco de mortalidade por diarreia. E comprovamos isso, e aí nós resolvemos também fazer uma segunda análise, que foi uma análise assim, não, mas vamos ver aquela criança que, além de tomar o leite do peito, ela toma água, ou chá, ou suco. Aquelas madeirinhas, chama chuquinhas, né? Aquelas madeirinhas pequenas, todo recém-nascido dava, já na maternidade já dava, meus filhos que nasceram naquela época tomavam isso também. E nós começamos a olhar isso. Chegamos à conclusão que cada mamadeira diária com água, ou chá, ou suco, aumentava em cerca de 40% o risco de mortalidade por diarreia, porque aquela água era contaminada. A mamadeira é difícil de lavar, ela nunca consegue esterilizar bem, principalmente num ambiente pobre, sem água tratada e assim por diante. Aí essa pesquisa foi original, essa aí foi a primeira pesquisa que mostrou a importância de dar somente o leite materno. E em 1991 ela virou política global da OMS e da Unicef, né? Eu estou aqui com uma gravata da Unicef hoje, para homenagear as nossas crianças, né? E aí foi a primeira pesquisa que nós tivemos que teve impacto, tá? Então ficamos muito, muito felizes, né? Eu acho que para o pesquisador mais importante do que publicar um artigo é ver que esse trabalho gera mudanças na política global, né? Bom, nesse momento, então, nós estamos lá pelos anos 80 e pouco, a Unicef descobriu o nosso trabalho e começou a nos chamar. Então, nós fizemos inquéritos de saúde em todos os 9 estados da região Nordeste, né, naquela época, e esses inquéritos populacionais, amostras representativas dos estados, nós conseguimos ajudar os governos a trabalhar os problemas mais importantes, né? E foi muito bom, foi muito recompensante também, conhecemos muitos lugares diferentes. E isso levou, então, em 94, a Unicef me chamou para passar um ano nos Estados Unidos, na sua sede geral, e planejar um inquérito mundial, que é o inquérito de indicadores múltiplos de saúde. Esse inquérito já foi realizado em mais de 80 países, e continua até hoje. Tiveram assim centenas desses inquéritos e foi um grupo pequeno que a gente fez isso baseado na experiência adquirida aqui no Nordeste do Brasil, né? Bom, tem mais 2 ou 3 coisas que eu queria só falar para vocês, assim, que foram evoluindo, né? Eu acho que uma coisa muito importante para mim foi a questão do crescimento infantil também. Eu sempre trabalhei não só com a mortalidade, mas com o crescimento. E a gente, até no Brasil e no mundo inteiro, até 2000 e pouco, se usavam curvas de crescimento que eram baseadas em crianças norte-americanas, que eram crianças alimentadas principalmente com leite em pó, com fórmula. E quando a gente plotava naquela curva uma criança amamentada, a partir dos 3 a 4 meses, parecia que a criança estava caindo, não estava ganhando peso suficiente, né? Então, aí eu estava num comitê de peritos da OMS, de nutrição infantil, e nós dissemos, nós achamos que as curvas que estão erradas, não é que as crianças amamentadas sejam erradas. E como a curva estava errada, o médico, o pediatra, nutricionista, a pessoa que estava atendendo, disse, tem que ir dar fórmula para essa criança, porque ela não está ganhando peso suficiente. Então, aí que a gente mudou o paradigma das curvas, nós construímos uma nova série de curvas que são baseadas em crianças amamentadas, são crianças de bom nível socioeconômico, obviamente, porque nós não podemos fazer uma curva baseada em criança que tem subnutrição, mas lançamos o estudo em Pelotas, o primeiro, e depois ele foi um estudo multicêntrico, foi na Califórnia, na Noruega, em Gana, Oman, no Oriente Médio, e Nova Delhi, na Índia. Então, esse estudo de 6 lugares, as crianças amamentadas nesses 6 lugares cresceram muito parecido, aquela nossa ideia que o brasileiro é baixinho, não sei o que, isso aí não é uma coisa que é verdade, né? O que acontece é que as condições de nutrição e tudo. Na verdade, eu gosto de dizer isso, os brasileiros com 2 anos de idade na nossa curva, eles tinham 1 centímetro mais que os noruegueses. Tá? Então, norueguês a gente pensa naquele pessoal desse tamanho, né? Bom, esse estudo, então, nós juntamos todos os dados, trabalhamos com o OMS e criamos o padrão de crescimento global de crianças, que hoje em dia
ele é adotado em 150 países, né? Então, eu tenho um neto que é americano, que mora em Nova York, e quando ele vai no pediatra, ele usa a curva que essa foi feita aqui, porque os Estados Unidos, o CDC, adotou a nossa curva também, né? Então, isso é outra coisa assim, que mostra a satisfação de fazer uma pesquisa que consegue mudar políticas, né? Bom, para concluir, o que eu faço atualmente, né? Eu estou aposentado, né? Continuo trabalhando, né? E eu sempre tive muito presente na minha pesquisa a questão das desigualdades sociais, né? Até porque o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, era o pior na década de 70, 80, hoje ele está em 14º lugar, quer dizer, ainda é ruim, né? Porque são 190, 200 países no mundo, mas o Brasil continua muito desigual, e nós temos um interesse em medir as desigualdades, e não só medir por medir, mas medir para identificar grupos da população que precisam de atenção prioritária, né? E na medida que eu comecei a trabalhar com o Unicef, com o MS, eu comecei a ir muito para a África e para a Ásia, né? Então, já trabalhei em mais de 50 países, então tenho uma noção assim das necessidades desses países, que em geral são muito piores do que as necessidades da nossa população. A situação é muito, muito mais crítica, né? Então nós criamos um observatório global de desigualdades em saúde. Nós recebemos dados de todo mundo, temos uma equipe de 20 pessoas em Pelotas, que analisam esses dados de uma maneira comparável e identificam dentro de cada país quais são os grupos, quais são as regiões do país, quais são as etnias que precisam uma atenção mais redobrada, né? E esse também é um trabalho que nos deixa muito orgulhosos. Se vocês entrarem no site da Organização Mundial de Saúde, existe um observatório global de equidade em saúde, todos os dados são gerados aqui em Pelotas. Então, lá na OMS, nós temos dados de mais de 100 países, todos analisados aqui pelo nosso grupo, né? Então, é até meio emocionante isso aqui, né? Uma retrospectiva, né? Eu sou extremamente grato à URGS. A URGS me deu uma educação médica de primeira qualidade, né? O CNPq me deu um doutorado na Inglaterra também de primeira qualidade. O contribuinte brasileiro pagou todos os meus estudos e paga meu salário de aposentado, que, aliás, não é um grande salário, mas como nós todos sabemos. Mas eu acho que é o nosso dever, né, dar um retorno para a nossa população, para a nossa sociedade, pelo que foi investido na gente, né? Claro que eu queria agradecer a Maria Ângela, a Júlia, Gabriel, a Isadora, que não estão aqui, minhas irmãs, e dizer que eu fico extremamente honrado. Olha, eu não me emociono muito facilmente, né? Mas aqui eu fico realmente emocionado. Muito obrigado pela homenagem. Caríssima diretora da Faculdade de Medicina, professora Lúcia Maria Kliman, vice-diretor Luciano Goldani, saúde os professores, técnicos administrativos e alunos da nossa Faculdade de Medicina, professor e agora doutor honoris causa César Victor, seus familiares, amigos, professor Marcelo Goldani, orador dessa solenidade, pró-reitor de pesquisa e graduação da USPA, nossa Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, Ayrton Stein, representando a reitora Lúcia Pelanda, presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, professora Nadine Clausel, coordenador do grupo de ensino do nosso Hospital de Clínico, ex-diretor da FAMED, José Geraldo Lopes Ramos, diretor-presidente da FAPERGS, Odir Antônio de Lagostin, vice-presidente da Academia Sul-Rio Grandense de Medicina, Carlos Henrique Menck,
membros do Conselho Universitário, integrantes da Administração Central, professor emérito Valdomiro Manfroy, aqui presente, senhoras e senhores. Eu também vou dar uma palhinha do nosso relacionamento juvenil, né? Já que o César me provocou, né? Mas o fato é que o César já tinha um brilho pessoal como adolescente, com certeza. E ele mencionou aqui a GAPAM, né? Na época nós estávamos derrubando a ditadura todos os dias, e ele trouxe a ideia da ecologia, né? Que em si já era uma ideia diferente do que na GAPAM predominava, que era uma ideia mais de conservacionismo ambiental, né? E aquilo foi uma revolução. Realmente, ele teve um livro que nós lemos de um francês, não me lembro o nome do francês, mas teve um livro que a gente leu sobre ecologia, né, que era uma coisa inaudita e que fez a cabeça da gente. E eu vejo que até hoje, quando nós aqui na URGS trabalhamos com sustentabilidade, né, tem todo esse entendimento de que ali estava, né, já uma preocupação de uma pessoa diferenciada, com certeza. Porque ele foi, nos levou a muitos na GAPAM, resistiu mais que muitos de nós, mas teve um momento xiita, né, em que a gente era obrigado a usar sabão de glicerina em vez de sabonete, né, e que um momento mais natural, assim, né, culminado com uma experiência culinária em Capão da Canoa, que nós comemos um risoto de tatuíra com junco, né? Eu tinha esquecido. Tatuíra com junco, né? Desnecessário dizer que, ao final, todos nós tínhamos perdido metade dos dentes comendo areia da tatuíra, porque ela vinha temperada com areia que, por mais que lavássemos, não saía. E o junco era não cozido, então mastigamos junto muito tempo. Mas isso faz parte, né, e fazia parte exatamente desse momento que foi muito rico para todos nós e que moldou muito daquilo que hoje nós somos. Mas eu acho importante dizer, o César ali já era diferenciado. A gente olhava e dizia, não, esse cara, ele tem ideias loucas mesmo, né? Então, ele queria ir para o interior, aquela coisa toda. Ninguém entendeu como é e por que ele foi a Pelotas, né? Porque Porto Alegre era o ninho da contracultura, enfim. Mas prova que havia ali uma visão, talvez não tão consciente, mas intuitiva, de quem realmente tem na genialidade a sua guia e a sua história. O professor Marcelo tocou num assunto que eu também vou tocar, que é a questão da pesquisa brasileira versus a pesquisa estrangeira. Recentemente, aliás, semana passada, em Brasília, nós tivemos um seminário, e nesse seminário nós discutimos essa questão, porque o brasileiro, em geral, se sente diminuído na questão da pesquisa. A nossa pesquisa é problemática, a nossa pesquisa a gente não consegue, nós temos que olhar o exemplo dos países que fazem pesquisa melhor que a gente. E isso absolutamente não é verdade em muitos campos. Vou mencionar petróleo e gás, onde o Brasil certamente é líder em termos de pesquisa. Vou mencionar agricultura como forma, né, de pesquisa também, mas a área da saúde é a área onde isso desponta de uma maneira muito clara, e muito clara em cima exatamente da epidemiologia que lá em 1970 e poucos, né, era uma área ainda muito incipiente, muito fora ainda de um contexto que veio junto com a dedicação de pessoas como César, Fernando e companhia, que fez com que se tornasse, a partir daí, um protocolo de evidências, né, para as melhores práticas na área da saúde, particularmente na área da medicina. Então, essa pesquisa epidemiológica, os coortes, né, o trabalho pioneiro, formação em Londres, volta para Pelotas, e trabalha Pelotas como seu laboratório, acho que isso é muito importante, que mostra que exatamente a pesquisa pode ser feita, e entenda bem, César, de uma forma simples, né? Olhando
com um compromisso que é um compromisso ideológico importante de buscar, através da pesquisa, a melhoria da qualidade de vida da população, né? Às vezes a gente vê pessoas esperando laboratórios para fazer pesquisa, nada mais é do que uma desculpa para não fazer muita coisa. É possível, isso não é justificativa de reitor. Na verdade, o sentido de que se você tem, né, um rigor metodológico, se você tem uma clareza de objetivos, né, você consegue fazer a diferença, né? E no caso do coorte de Pelotas, no caso da liderança do César, uma generosidade enorme em acolher as mais diferentes linhas de investigação associadas a essa área materno-infantil e adolescente. Estávamos mencionando o reitor de Pelotas, o professor Pedro Alau, foi orientado, né, do César no mestrado, no doutorado, né, e ele é formado em educação física, né? Então, poderíamos pensar assim, puxa, como é que isso pode acontecer? Mas essa é a dimensão de uma linha de pesquisa que é capaz de ir incorporando cada vez mais interesse, cada vez mais pessoas, fruto da generosidade, mas também da genialidade, com certeza, né? Esse trabalho todo é construído a partir de uma instituição federal de ensino superior, né? E fez com parcerias nacionais e internacionais. Portanto, aquela questão do pesquisa nacional, pesquisa internacional, não tem xenofobia da minha parte. Muito pelo contrário, a melhor pesquisa, e isso está comprovado, né, professor Lambe, é a pesquisa que se faz em parcerias, né, internacionais, e o caso aqui é bem exemplar de o quanto isso consegue, né? Também é um exemplo, né, de pesquisa que produz um bem social, né, que promove a qualidade de vida de toda a população, não só a população local, população nacional, mas pelo relato que o professor César coloca agora, de toda a humanidade. E eu acho que essa é a dimensão da sua contribuição inestimável, significativa para a sociedade humana, né? Num momento exatamente em que a educação pública e a ciência e a pesquisa no Brasil estão passando por uma crise sem precedentes, né? Marjamos isso, eu vou colocar algumas questões que eu acho que são importantes, né? Mas esses cortes orçamentários que nós estamos sofrendo, que reduziram o CNPq praticamente a pó, né? Que não abrem mais editais para nem sequer reposição de equipamentos, né? Coloca, sim, em risco o trabalho de pesquisa no Brasil, né? E, no nosso entender, a recessão econômica não é uma justificativa plausível para essa situação. Outros países, e é sempre bom lembrar isso, em recessões econômicas semelhantes à nossa, não só mantiveram, como mesmo aumentaram o grau de investimento na educação, na pesquisa, porque é a única forma verdadeira de você superar a crise com dignidade e com edificação social. Na verdade, o que nós estamos vivendo é uma opção ideológica, né, voltada para a mercantilização do ensino superior. Isso é uma preocupação muito grande que nós temos, né, e o aumento da dependência nacional em todos os campos da pesquisa, que também é lastimável. Por isso mesmo, conceder esse título honoris causa, por iniciativa da Faculdade de Medicina, né, aponta também para essa preocupação em preservar e resgatar políticas sociais em benefício da população. As próprias palavras do professor César colocam esse compromisso que ele sempre teve e manteve ao longo da sua vida profissional. E o Conselho Universitário, ao reconhecer de forma unânime, inclusive, a concessão pela Faculdade de Medicina, né, que é a alma mater dessa nossa universidade, reconhece a relevância do curso de Medicina na formação de lideranças do mundo acadêmico. Aliás, a Faculdade de Medicina está entre aquelas que, em maior número, tem ex-alunos como doutores honoris causa pela universidade. Não é um fato raro, não? E que tem exatamente que haver essa conjunção, não? Do brilhantismo das pessoas, da formação de qualidade
que se leva para outras áreas e, em retorno, o reconhecimento que a universidade está fazendo do trabalho do professor. Por isso mesmo, esse reconhecimento que a URGS agora faz, né, é um reconhecimento à significativa contribuição à saúde, em especial da criança e do adolescente. Reconhece a dedicação de mais de 40 anos da vida acadêmica a investigar, debater e difundir conhecimentos e experiências acerca da nutrição, saúde materno-infantil. E essa contribuição é profundamente merecedora da distinção acadêmica que hoje lhe concedemos. Ao aceitar nossa maior distinção acadêmica, o senhor engrandece e dignifica ainda mais a nossa instituição. Muito obrigado, doutor honoris causa da URGS, César Gomes Victor. Muito bem. Bom, com isso, agradeço a presença de todos e dou por encerrada essa sessão solene. Tenhamos todos um bom dia.